Nos ensinaram que o casamento é o ápice do amor, o ponto alto da conexão entre duas almas, a grande celebração do afeto, da parceria, da entrega mútua. Mas e se essa história, que parece tão bonita, fosse na verdade uma construção milenar feita não para proteger o amor, mas para regular o comportamento humano? E se, por trás do anel, da cerimônia e da promessa de para sempre, existisse uma engenharia sutil de controle, de dependência e de dominação mútua que poucos têm coragem de enxergar? Essa pergunta incomoda, e por isso é poderosa, porque o que Maquiavel nos ensinou, talvez sem nunca ter falado diretamente sobre casamento, é que toda estrutura de poder, mesmo a mais íntima, serve a algum propósito que vai além da emoção. O casamento ao longo da história nunca foi realmente sobre o amor. Foi sobre alianças, sobre segurança, sobre propriedade, sobre estabilidade política e social. E mesmo hoje, com todo o verniz romântico que a cultura moderna passou sobre essa instituição, a essência permanece. O casamento continua sendo, em muitos casos, uma estratégia inconsciente para controlar o outro, ou para ser controlado sem perceber. É claro, você pode amar profundamente alguém, pode querer dividir a vida, construir junto. Isso é humano. Mas a estrutura do casamento, a forma como ele é desenhado, vendido e cobrado, foi feita não para proteger o amor, mas para organizar a posse. Quem pertence a quem? Quem pode fazer o quê? Quem deve obedecer a quais regras não ditas? E é exatamente por isso que tantos casamentos se tornam lentamente uma prisão emocional, onde as grades não são de ferro. São feitas de expectativa, cobrança, culpa e promessas que já perderam o sentido. Pare por um instante e pense com frieza. Quantas pessoas você conhece que vivem relações conjugais onde o amor já se foi, mas a estrutura permanece? Relações em que o afeto virou rotina, a parceria virou dependência, o cuidado virou vigilância e a liberdade virou um risco. O risco de desagradar, de ser julgado, de causar problema. O que mantém essas pessoas juntas não é mais a conexão genuína, é o pacto inconsciente de não mexer na estrutura, porque mexer ali é perigoso. É como cutucar o alicerce de um prédio velho. Você nunca sabe o que pode desmoronar. E aqui entra a perspectiva maquiavélica. Tudo o que se repete em nome da estabilidade é, no fundo, uma forma de poder. Mesmo que travestido de romantismo, mesmo que embriagado de boas intenções. E o casamento, com seu enredo de promessas eternas, acaba se tornando o cenário ideal para o exercício mais sutil do poder. Aquele que não parece controle, mas que impõe limites o tempo todo. Onde você pode tudo, desde que não ultrapasse as linhas invisíveis do que o outro espera de você. Maquiavel escreveria, se fosse hoje: não há melhor forma de manter um indivíduo submisso do que fazê-lo acreditar que sua obediência é um ato de amor. E o casamento moderno, em muitos casos, opera exatamente nesse território cinzento. Você não precisa dizer ao outro o que ele pode ou não fazer. Você só precisa reagir com desconforto suficiente cada vez que ele se aproxima da própria liberdade. Com o tempo, ele mesmo vai se podar. Vai evitar conflitos, vai evitar expansões, vai reduzir seus desejos em nome da paz. E essa paz, silenciosa, é o nome bonito da estagnação. Claro, não estamos dizendo que todo casamento é uma prisão, mas todo casamento pode se tornar uma se os dois não estiverem profundamente conscientes de como o poder circula entre eles. E isso é raro, raríssimo, porque os casais, no geral, não falam sobre poder. Falam sobre amor, sobre planos, sobre filhos, contas, rotina, mas nunca sobre quem comanda o quê, quem influencia o quê, quem se adapta mais, quem se cala mais, quem carrega mais culpa, porque admitir isso quebra a fantasia, e a fantasia
é confortável. Mas a verdade que Maquiavel nos empurra a encarar é que todo relacionamento de longa duração cria regras invisíveis, códigos de conduta, zonas proibidas, áreas de risco. E que, sem perceber, vamos nos moldando a essas regras em nome da relação. Começamos a ceder, a negociar pequenas partes da nossa essência, a silenciar vontades, a evitar perguntas que incomodam, a recuar diante do conflito, a sorrir para não estragar o clima. Tudo isso parece natural, parece crescimento emocional, mas muitas vezes é apenas um processo lento de autoapagamento, e isso não acontece por maldade. Acontece porque fomos educados assim, porque crescemos ouvindo que amar é ceder, que quem ama faz sacrifícios, que compromissos exigem abrir mão de si. E a linha entre o cuidado e o controle se embaralha, e ninguém percebe. Até que um dia, alguém acorda com a sensação de que não sabe mais quem é fora daquela relação, que perdeu a autonomia de pensar, sentir, escolher por conta própria, que a liberdade, aquela que parecia estar garantida, foi esvaziada em pequenas concessões diárias. E o mais cruel é que, muitas vezes, o outro lado também está preso, também se adaptou, também cedeu, também criou um personagem. E juntos, os dois vivem um teatro silencioso de obediência mútua, onde o amor deu lugar a um pacto de sobrevivência, onde a liberdade virou um risco e a estabilidade, uma zona de conforto cheia de culpa, medo e saudade de si mesmo. É por isso que o casamento, sob o olhar maquiavélico, não é só uma união amorosa. É um pacto de gestão de comportamento. Uma aliança que, se não for revista com consciência, vira instrumento de controle mútuo. E o preço disso, ao longo dos anos, é alto. Sua autenticidade, sua coragem de ser quem é, sua liberdade de mudar de ideia, de rumo, de versão, porque o sistema conjugal cobra estabilidade, e estabilidade exige previsibilidade. E previsibilidade exige que você não se reinvente demais. Mas existe saída, e ela começa com um tipo de coragem que não é romântica, é política. A coragem de olhar para a relação como ela é, e não como ela foi sonhada, de questionar os padrões, de renegociar os termos, de dizer o que está escondido, de admitir o que foi perdido. E mais do que tudo, de perguntar: estamos juntos por escolha atual? Ou por medo de perder o que já foi construído? Essa pergunta não é fácil, mas ela separa a liberdade da conveniência, a parceria real da cumplicidade paralisada. E se você sente que essa pergunta te incomoda, ótimo, porque o incômodo é o sinal de que algo em você já não aceita mais ser mantido no piloto automático. É o sinal de que, talvez, o que você chama de amor hoje esteja mais próximo de uma simbiose emocional, onde dois corpos dividem a mesma vida, mas esqueceram como respirar sozinhos. E Maquiavel te diria: toda aliança precisa de revisão constante, senão vira domínio disfarçado. E o casamento, mais do que qualquer outra aliança, exige esse olhar lúcido. E agora que você começou a enxergar o casamento não apenas como uma expressão de amor, mas também como uma estrutura potencial de controle, estamos prontos para dar o próximo passo, entender como essa dinâmica de dominação se manifesta silenciosamente dentro da relação. Como dois seres que se amam podem aos poucos transformar essa aliança numa arena de obediência mútua, onde um vai moldando o outro, não com força, mas com estratégia emocional. Porque é aí que mora o perigo real. Quando o amor se transforma em pacto político, sem que ninguém perceba. Se você achou exagerado pensar no casamento como ferramenta de controle, talvez seja porque ainda o vê como um gesto de amor, e não como uma aliança de influência mútua. Mas Maquiavel, se vivesse hoje, não teria dúvidas. Entre todas as alianças humanas,
Nenhuma é mais poderosa, íntima e perigosa do que aquela firmada entre duas pessoas que compartilham casa, rotina, sexo, história e sonhos. Porque essa aliança não apenas une dois corpos, ela costura subjetividades. E toda vez que duas subjetividades se costuram, existe um risco. Quem costura mais forte puxa o outro para o seu lado. E quando um puxa demais, o outro some. Maquiavel sabia disso. Seu livro, O Príncipe, não era um manual para pessoas bondosas, era uma anatomia do poder. E poder, segundo ele, é a habilidade de influenciar comportamentos, decisões e afetos sem necessariamente precisar usar força bruta. O verdadeiro príncipe não grita. Ele organiza as emoções do povo para que elas o obedeçam. Ele cria alianças não apenas com territórios, mas com narrativas. E se isso vale para um estado inteiro, imagine para um casamento. Porque no fim das contas, a casa conjugal é um pequeno estado. Tem leis, ainda que não ditas. Tem punições, mesmo que sutis. Tem trocas, mesmo que disfarçadas de carinho. E é por isso que o casamento, quando vivido inconscientemente, se torna o terreno ideal para o uso do poder emocional disfarçado. Porque tudo ali é simbólico, mas com efeitos reais. O silêncio vira castigo, o afeto vira moeda, o sexo vira ferramenta de barganha, o você que sabe vira ameaça velada. E aos poucos, o que era para ser encontro vira negociação. Cada gesto, cada decisão, cada mudança pessoal começa a ser mediada por como o outro vai reagir. E é nesse ponto que a soberania individual começa a ser negociada. Maquiavel afirmava que o príncipe, para manter seu domínio, precisava parecer virtuoso, mesmo que não fosse. Não para enganar de forma vil, mas para manter a ordem. E no casamento, essa dinâmica acontece o tempo inteiro. Muitas vezes, não somos quem somos, somos quem o outro espera que sejamos. Vestimos papéis, adaptamos falas, ocultamos vontades, não por falsidade, mas por medo da perda. E o medo da perda, seja do amor, da estabilidade, da admiração, nos leva a usar estratégias sutis de manipulação. Sorrisos que escondem ressentimento, gentilezas que carregam cobranças, silêncios que sangram por dentro, mas mantêm o pacto vivo. E quando isso acontece dos dois lados, quando ambos os parceiros jogam o jogo do poder com máscaras emocionais, o casamento se transforma numa arena sofisticada de controle mútuo. Ninguém manda oficialmente, mas os dois controlam. Pelas expectativas, pelas ausências, pelos gestos que não se repetem, pelos limites que não podem ser atravessados. E o mais complexo, ninguém assume que está controlando. Porque assumir seria romper o pacto. E romper o pacto seria abrir espaço para algo que o sistema não tolera: a autonomia real. Esse tipo de estrutura pode durar anos, décadas, porque ela não gera explosão. Ela gera erosão. Uma erosão lenta da individualidade, da espontaneidade, da liberdade de ser quem se é sem medo. Cada decisão vira cálculo. Cada conversa vira dança. Cada passo precisa ser coreografado para não violar a zona de conforto alheia. E aos poucos, o casamento deixa de ser um espaço de expansão para virar um campo de autovigilância, onde amar significa se podar, onde querer algo diferente significa ameaçar o equilíbrio, onde crescer individualmente significa, paradoxalmente, colocar a relação em risco. Maquiavel não veria nisso algo monstruoso, veria algo inevitável quando não há consciência. Porque, segundo ele, toda aliança política precisa de um inimigo invisível para permanecer viva. E no casamento, esse inimigo é muitas vezes o próprio desejo de liberdade. Porque a liberdade de um ameaça a segurança emocional do outro.
Quando um parceiro começa a mudar, a crescer, a expandir seus interesses ou sua visão de mundo, o sistema conjugal reage. E reage, quase sempre, tentando trazer o outro de volta para o molde original. Mesmo que inconscientemente. Mesmo que com amor. E esse é o ponto mais perigoso. O amor pode ser, sim, usado como ferramenta de controle. Não por maldade, mas por medo. Medo de perder. Medo de ser deixado para trás. Medo de não ser mais suficiente. E o medo disfarçado de amor é uma das forças mais manipuladoras que existem. Ele se apresenta como carinho, mas exige obediência. Se apresenta como zelo, mas esmaga a autonomia. Se apresenta como cuidado, mas instala culpa. E assim, dois adultos vivem juntos, emocionalmente condicionados a nunca ultrapassar a linha invisível do que foi definido, muitas vezes, sem que ninguém tenha dito uma palavra. Talvez você esteja se reconhecendo nisso agora, ou reconhecendo alguém. Talvez esteja percebendo que seu relacionamento atual, ou os que já viveu, funcionam exatamente assim. Como uma aliança aparentemente amorosa, mas que opera nos bastidores como uma política de contenção. Você pode ser quem é, até onde o outro suporta. Pode querer o que quiser, até onde isso não ameaça o pacto. Pode sonhar, mudar, crescer, desde que isso não custe o terreno onde a relação foi construída. E o problema disso tudo não é o amor. O problema é a ilusão de que o amor, por si só, é suficiente para manter dois seres em liberdade plena dentro de um sistema feito para limitar. Maquiavel não confiava nas boas intenções. E talvez, nesse ponto, ele tivesse razão. Não basta amor, é preciso consciência. Porque sem consciência, até o amor mais verdadeiro pode se tornar um mecanismo de controle involuntário. E quem paga essa conta, no fim, é a sua liberdade de ser você, por inteiro. E agora que você começou a perceber como o casamento pode funcionar como uma aliança de domínio emocional, ainda que cheia de carinho, vamos mergulhar num ponto mais delicado, como essa estrutura começa a corroer a individualidade de forma quase invisível. Porque o casamento, quando mal vivido, não mata o eu de forma direta, ele dissolve. Lentamente, amorosamente, com promessas e com pactos silenciosos. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. No início parece bonito. Dois seres se escolhem, assumem um compromisso, prometem caminhar lado a lado, cuidar um do outro, dividir os dias, as angústias, os sonhos. Prometem ficar, prometem ser constantes, prometem não desistir. Tudo isso soa como amor, e muitas vezes é. Mas o que ninguém diz, e o que quase ninguém percebe, é que o tempo transforma. E com o tempo, o que era compromisso pode se transformar numa armadilha. Uma armadilha que aprisiona não com correntes, mas com promessas. Não com violência, mas com afeto. Uma prisão onde a cela foi construída com as próprias mãos e trancada com a chave do "não posso decepcionar". Maquiavel nunca escreveu sobre casamento, mas escreveu sobre o que o sustenta. Aliança, estabilidade, poder e medo da instabilidade. E o casamento, quando tratado como uma instituição rígida, acaba repetindo exatamente essa lógica: manter a estabilidade a qualquer custo, evitar conflitos a qualquer custo, preservar o pacto, mesmo quando a alma já não cabe mais nele. É aí que o compromisso, antes voluntário, se torna uma obrigação. E toda obrigação emocional que não pode ser revista, renegociada ou recusada, vira cadeia. Essa cadeia é feita de micro-renúncias. Pequenas concessões diárias que, individualmente, parecem inofensivas. Hoje eu deixo pra lá. Não vale a pena discutir. É só uma fase. Eu me adapto. Cada uma dessas frases carrega em si a semente da erosão pessoal. Porque não são decisões baseadas em liberdade, são decisões baseadas em manutenção.
em manter a estrutura de pé, em preservar a paz, em não parecer ingrato, egoísta ou instável. E com o tempo, o que era escolha vira script, vira rotina emocional, vira personagem. E aqui entra o ponto mais delicado. Nem sempre há dor explícita, nem sempre há briga, nem sempre há gritos. Às vezes, o silêncio é tão estável que engana. Parece paz, parece maturidade, parece sabedoria. Mas na verdade é apenas o som abafado de alguém que parou de se escutar. Alguém que sabe no fundo que já ultrapassou seus próprios limites emocionais, mas que não consegue mais se mover. Porque se mexer agora significa reabrir todas as gavetas trancadas com anos de esforço para fazer dar certo. E o que isso tem de maquiavélico? Tudo. Porque para Maquiavel, o verdadeiro poder não está em mandar. Está em organizar o comportamento do outro sem que ele perceba que está sendo conduzido. E o compromisso conjugal, quando mal compreendido, cumpre esse papel com perfeição. Ele transforma dois adultos autônomos em operadores de um contrato invisível que exige lealdade cega. E o que é pior, os dois acreditam que estão apenas honrando o amor, quando muitas vezes estão apenas evitando o colapso da imagem construída. E se isso te soa exagerado, pense nas vezes em que você não disse o que precisava dizer, porque sabia que isso mexeria com o equilíbrio da relação. Pense nas vezes em que você engoliu um desejo, uma mudança, uma dúvida, só para não acionar um desconforto. Pense nas vezes em que, por fidelidade ao compromisso, você traiu a si mesmo. Isso é comum. É humano. Mas precisa ser dito. Porque esse tipo de fidelidade é o oposto da liberdade. E sem liberdade, não há amor. Há encenação. O mais perigoso é que a própria sociedade reforça esse modelo. Aplaude os casais que duram, glorifica o sacrifício, romantiza a dor calada. E quanto mais tempo alguém permanece numa estrutura que já não lhe serve, mais status adquire. Mas o que poucos admitem é que há muitos casamentos longos que são, na prática, relações de obediência mútua e silêncio institucionalizado. E tudo em nome da promessa. Uma promessa que com o tempo virou uma armadilha. Se sair, carrega a culpa. Se ficar, enterra a si mesmo. E o mais cruel, muitas dessas relações continuam cheias de afeto. O problema não é falta de amor, é excesso de condicionamento. São dois seres que se amam, mas que já não sabem mais como crescer individualmente dentro do espaço que criaram juntos. E isso é devastador. Porque amar sem liberdade é como plantar flores num vaso trancado. Você pode até regar, mas o crescimento tem limite, tem teto, tem fim. E aí, o que resta é a manutenção de uma estrutura estéril, sustentada por lembranças do que foi, e pelo medo do que pode ser se alguém ousar quebrar o pacto. Maquiavel diria que toda estrutura de poder precisa de um inimigo oculto para justificar sua rigidez. E no casamento, esse inimigo costuma ser o medo da perda. Medo de perder a pessoa, a história, a estabilidade, o respeito, a imagem social, o plano de vida. E por isso, a promessa feita no amor se transforma em prisão feita no medo. E essa transição é tão sutil, tão mascarada, tão socialmente aceita, que quase ninguém percebe quando ela acontece. Mas é preciso perceber. É preciso olhar para o compromisso não como um altar sagrado, mas como um acordo vivo, que precisa ser revisado, confrontado e reconstruído sempre que a alma de um dos dois mudar de forma. E isso exige coragem. Porque às vezes, manter o compromisso é mais fácil do que rever o que ele se tornou. Mas só quem tem coragem de encarar esse confronto interno pode transformar o compromisso de volta em escolha. Porque só quando a escolha é livre e não automática é que ela tem valor. E se você sente que já entrou nessa armadilha, respira. Porque perceber já é o primeiro passo para sair. E sair não significa abandonar a relação. Significa retomar o próprio eixo, recuperar o direito de mudar.
de questionar, de querer outras versões de si, de reabrir o pacto, com amor, com verdade e, acima de tudo, com liberdade. Maquiavel diria que nenhum príncipe governa bem um povo acorrentado, porque, mais cedo ou mais tarde, o povo se rebela. E dentro do casamento, quem se reprime demais também explode, ou desiste em silêncio. E é justamente nessa zona silenciosa onde o amor se confunde com submissão e o cuidado com controle, que o jogo do poder emocional se intensifica. A próxima etapa, portanto, é identificar como o controle entra na relação disfarçado de carinho. Porque o verdadeiro controle no casamento raramente é autoritário. Ele é amoroso, cuidadoso, sutil e, por isso, muito mais perigoso. E é exatamente isso que vamos desvendar no próximo ponto. Talvez o maior truque do controle emocional não esteja na força, na ordem ou na imposição direta. O verdadeiro controle, aquele que Maquiavel admiraria pela sua eficiência quase invisível, é o controle que se apresenta com carinho, que vem disfarçado de zelo, que veste a roupa do cuidado, mas exige obediência, que diz, é só porque me importo, enquanto estabelece regras não verbalizadas sobre quem você pode ser, como deve agir e o que não pode querer. Esse tipo de controle não grita, ele acolhe, mas um acolhimento que aprisiona. Um amor que não deixa marcas aparentes, mas impõe limites invisíveis e profundamente eficazes. E é justamente por isso que ele é tão difícil de identificar. Porque quem ama, cuida. Quem ama, se preocupa. Quem ama, protege. Certo? Sim. Mas só até o ponto em que esse cuidado não vira um código de conduta. Porque quando o me preocupo com você, passa a significar faça o que me tranquiliza. A linha entre cuidado e controle já foi atravessada. E a maioria das pessoas que exercem esse tipo de dominação emocional nem percebe. Fazem por amor, por medo de perder, por apego. Mas o resultado é o mesmo. A liberdade do outro é reduzida. E o relacionamento se transforma num espaço de validação constante, onde só é possível existir sem culpa, obedecendo. E aqui entra a pergunta maquiavélica. O que vale mais, o amor ou a estabilidade emocional que o amor garante? Porque quando o relacionamento se torna o centro de equilíbrio de alguém, qualquer ameaça a essa estabilidade vira uma emergência. E o parceiro deixa de ser uma pessoa. Passa a ser uma peça que precisa estar no lugar certo para o sistema funcionar. Então, quando você decide sair, mudar, crescer, questionar ou apenas experimentar algo novo, o outro não reage à sua mudança. Ele reage à ameaça que sua mudança representa para o equilíbrio dele. E é nesse momento que o cuidado vira controle, mas não com gritos, com frases doces, com gestos aparentemente amorosos, com aquela clássica mistura de proteção e culpa. É que eu me preocupo com você. Fiquei mal porque você se afastou. Você sabe como eu sou sensível. Não faz isso comigo. E aí você recua, você volta, você se molda, não porque quer, mas porque não quer ferir, não quer decepcionar, e aos poucos começa a viver não pelo que deseja, mas pelo que evita causar. Esse é o primeiro sintoma de um relacionamento onde o cuidado virou obediência emocional. Maquiavel diria: quando o governante se mostra gentil, mas exige lealdade sem liberdade, ele não governa, ele domina com luvas. E é exatamente assim que o jogo acontece nas relações íntimas. Você se sente querido, mas condicionado. Sente carinho, mas também cautela. Começa a evitar certos assuntos, certos amigos, certos comportamentos, não porque são errados, mas porque podem causar desconforto. E esse medo de causar desconforto é o primeiro passo para a anulação. Porque o desconforto do outro vira o seu limite de ação. E o que é mais cruel nisso tudo é que você começa a agradecer pelo cuidado.
começa a sentir que deve algo, que precisa compensar todo o afeto que recebe com obediência, que precisa retribuir o amor incondicional com comportamentos que não desagradem. E isso, aos poucos, vai construindo um novo tipo de prisão, aquela em que o amor é a cela e a culpa é o cadeado. Você sente que não pode mais escolher livremente, não pode mudar de ideia, não pode crescer num ritmo que o outro não acompanha. E o pior, sente que se fizer isso, será injusto, ingrato, frio. E esse é o ponto mais maquiavélico de todos. O controle disfarçado de cuidado não se sustenta sozinho. Ele precisa da sua culpa, porque é a sua culpa que mantém o jogo funcionando, que faz você abaixar o tom, que faz você adiar decisões, que faz você deixar para depois, que faz você se sacrificar em nome de algo que já deixou de ser amor e virou manutenção emocional. E claro, o outro também sofre, porque também está preso, porque também depende do seu comportamento para manter sua própria segurança afetiva. Mas isso não muda o fato de que, nesse tipo de relação, amar significa obedecer. Obedecer expectativas, obedecer padrões, obedecer rotinas emocionais, obedecer o medo do outro. E aos poucos você percebe que não há mais espaço para o erro, para o improviso, para o desejo genuíno, para a expansão do eu. Tudo precisa passar pelo filtro do "será que o outro vai entender?" E isso é o oposto de liberdade. Isso é o oposto de autonomia. Isso é uma simbiose controlada, onde o cuidado virou moeda de troca e a liberdade, risco. E não se trata de apontar culpados. Não se trata de vilanizar quem cuida demais ou quem se anula demais. Trata-se de trazer à luz o tipo de pacto emocional que está sendo sustentado. Porque só existe possibilidade de amor real onde existe liberdade real. E só existe liberdade real quando ninguém está pagando com obediência para ser amado. Maquiavel não tinha ilusões sobre o ser humano. Ele sabia que todos nós buscamos segurança, mas também sabia que a segurança, quando vira regra inegociável, sufoca o próprio impulso vital. E se você está numa relação onde tudo precisa ser pesado antes de ser vivido, onde o carinho vem seguido de cobrança, onde o cuidado exige comportamento, onde a liberdade gera tensão, talvez você não esteja sendo amado, talvez esteja sendo vigiado. Com amor, com doçura, com boas intenções, mas vigiado. E isso, por mais afetuoso que pareça, é controle. E controle, mesmo com afeto, ainda é perda de liberdade. E agora que você começa a enxergar as camadas do poder emocional disfarçado de cuidado, é hora de fazer a pergunta mais incômoda. Quanto da sua liberdade você já entregou em nome da estabilidade emocional? Porque, no fim das contas, o amor pode ter te unido, mas o medo de perder é o que está te mantendo aí. E o que te mantém parado também te mantém preso. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Estabilidade. Essa é uma das palavras mais bonitas e mais perigosas quando usada como justificativa emocional, porque ela carrega uma promessa de segurança, de previsibilidade, de conforto. Quem não quer isso? Quem não deseja acordar ao lado de alguém que conhece seus gestos, seus silêncios, seus ritmos? Quem não busca a paz de uma rotina compartilhada, o alívio de não precisar começar do zero todo dia? Mas o que ninguém te conta, e que Maquiavel provavelmente diria com um meio sorriso, é que toda estabilidade tem um preço. E no casamento, esse preço costuma ser cobrado na moeda mais valiosa que alguém pode ter: a liberdade de ser quem é, em tempo real, sem pedir licença. Essa troca é quase sempre silenciosa. Ninguém diz em voz alta: estou abrindo mão de mim mesmo em troca da paz conjugal. Mas é exatamente isso que acontece. Primeiro, você para de falar sobre certos assuntos. Depois, para de desejar certas experiências. Em seguida, começa a recalcular seus planos.
a moldar seu tempo, a negociar seus impulsos, a domesticar suas vontades, e quando vê, já não sabe mais se está escolhendo ou apenas mantendo a estabilidade. Porque estabilidade, como diria qualquer estrategista, não é um estado natural, é um sistema de contenção. E todo sistema de contenção precisa de limites bem definidos. O problema é quando esses limites são você. Maquiavel, se observasse isso, não veria com surpresa. Ele entenderia como uma jogada política. O casamento para ele seria uma aliança onde cada parte negocia território emocional em nome da paz do reino. E essa paz é mantida à custa de concessões. O perigo é quando essas concessões deixam de ser pontuais e viram estrutura. Quando a paz exige a sua estagnação. Quando, para manter a relação viva, você precisa morrer um pouco por dentro. E essa morte não é evidente. Não tem drama, não tem lágrima. Tem apenas silêncios que se prolongam. Escolhas que não se fazem mais. Desejos que se tornam coisas do passado. E aqui está o ponto mais cruel. Você nem percebe que perdeu a liberdade. Porque o sistema é confortável. Porque o outro te ama. Porque existe carinho, respeito, parceria. Mas por trás disso, existe também um código tácito. Não mude demais. Não vá longe demais. Não cresça além do que consigo acompanhar. E esse código, mesmo que não seja dito, restringe. E o que restringe, aprisiona. Mesmo que com flores. Mesmo que com jantares aos domingos. Mesmo que com planos a dois. O que resta, então, é a manutenção de uma versão de si que cabe na estrutura conjugal. Uma versão atualizada apenas até onde o sistema aguenta. E com isso, você começa a viver em desacordo com sua própria expansão. Começa a sentir aquela inquietação silenciosa, aquela vontade de algo que você não sabe nomear, aquele cansaço existencial que não tem origem clara. Tudo parece bem, mas algo em você já não vibra como antes. Porque o que você está vivendo é paz sem crescimento. E paz sem crescimento, com o tempo, vira anestesia. E aqui vem a pergunta que rompe. Quantas decisões você deixou de tomar porque temia desestabilizar sua relação? Quantas oportunidades você recusou porque sentia que sua expansão ameaçaria o outro? Quantas versões suas você abortou em nome da harmonia? E principalmente, quantas dessas escolhas foram realmente suas? E quantas foram condicionadas pelo medo de romper a estabilidade construída? Essa estabilidade que parece sagrada, muitas vezes é apenas o medo bem disfarçado de perda. E você a protege com todas as forças porque acredita que sem ela, o caos virá. Mas Maquiavel ensinaria o contrário. Às vezes, é preciso provocar o caos para reconstruir um novo tipo de ordem. Uma ordem que não dependa da sua submissão emocional. Uma ordem onde o amor seja capaz de conviver com a liberdade, mesmo que ela assuste, mesmo que ela desconstrua. Porque liberdade verdadeira não é ausência de laço, é laço voluntário, escolhido todos os dias. Não por medo de perder, mas por prazer em permanecer. E talvez você esteja se perguntando, mas é possível ter estabilidade e liberdade ao mesmo tempo? A resposta é sim, mas não com os moldes antigos. Não com a ideia de que um precisa se adaptar totalmente ao outro. Não com o desejo secreto de que o parceiro nunca mude. Não com o medo constante de que qualquer novo passo seja um sinal de abandono. É possível sim, mas exige um outro nível de consciência, de maturidade, de respeito pelo processo do outro. E, acima de tudo, exige que ambos estejam dispostos a viver fora da zona de conforto. Porque onde há conforto demais, a liberdade apodrece. E se você sente que já perdeu demais da sua liberdade, mesmo sem perceber, talvez seja a hora de fazer uma pausa sincera e brutal. Você quer mesmo continuar sendo essa versão de si apenas porque ela é aceitável dentro da sua relação? Porque no fundo, você sabe, a sua liberdade não desapareceu.
Ela foi negociada em suaves prestações. E o que foi negociado pode ser renegociado. Mas para isso é preciso coragem. Coragem de encarar a verdade sem as máscaras da estabilidade. Coragem de ouvir o que você tem silenciado em nome da paz. Coragem de, talvez, enfrentar o desconforto necessário para reconquistar o seu espaço interno. E é justamente nesse ponto que muitos se confundem. Acham que a liberdade se recupera com separação, com fuga, com ruptura. Mas na maioria das vezes, o que falta não é sair fisicamente da relação. É sair da versão emocional aprisionada que você se tornou dentro dela. Porque é possível continuar numa relação e mesmo assim viver como refém de códigos, promessas e culpas que já nem fazem mais sentido. E esse é o próximo ponto que precisamos abordar. A falsa sensação de liberdade dentro de uma estrutura simbólica, onde, mesmo livre, você continua pisando em ovos. Você pode estar livre e ainda assim continuar preso. Pode ter se afastado fisicamente, mas continuar emocionalmente algemado. Pode dizer que é independente, mas continuar calculando cada passo com base no impacto que ele terá na cabeça do outro. Porque a verdadeira prisão não é aquela que fecha as portas ao redor do corpo. É a que continua operando silenciosamente dentro da mente. E quando se trata de relações afetivas mal resolvidas, isso é mais comum do que parece. Casais que seguem juntos, mas já estão separados há anos. E pior ainda, pessoas que acham que estão livres, quando na verdade apenas aprenderam a funcionar dentro da cela emocional com mais eficiência. Maquiavel talvez dissesse: há mais poder em um vínculo psicológico do que em qualquer corrente de ferro. E ele estaria certo. Porque uma relação mal resolvida não depende da presença física para continuar operando como campo de influência. Basta que você tenha internalizado os códigos, as reações, as expectativas. Basta que, mesmo no silêncio, você continue se moldando à versão que o outro aprovava. Basta que o você de antes siga determinando o que o você de agora pode ou não desejar. Isso é separação simbólica, e talvez seja a forma mais sutil de escravidão emocional. Muita gente vive nesse território, um relacionamento que acabou na prática, mas que segue funcionando no plano emocional. Ou, ao contrário, um casamento que ainda existe oficialmente, mas que há muito tempo não abriga dois indivíduos livres. O que sobra é o contrato, jurídico, familiar, moral e a performance. Uma convivência repleta de gestos coreografados, silêncios ensaiados, limites jamais ultrapassados. E mesmo aqueles que dizem cada um tem sua vida, vivem, na verdade, monitorando o outro emocionalmente como se ainda estivessem num vínculo total. Isso não é liberdade. É vigilância sem a honestidade do controle declarado. E essa falsa liberdade tem efeitos devastadores, porque ela paralisa. Ela faz você acreditar que está em paz, quando na verdade apenas se adaptou ao desconforto. Que está sendo quem é, quando na verdade só aprendeu a não provocar o sistema. Que está reconstruindo sua individualidade, quando na verdade está apenas se movendo dentro dos limites previamente aceitos. A relação mal resolvida não precisa de toque, nem de conversa. Ela se sustenta no campo simbólico, nos gestos que você evita, nas palavras que você engole, nos caminhos que você não segue porque não quer mexer nisso agora. E aqui entra uma verdade crua. Você não precisa estar junto para continuar obedecendo. Porque há relações que acabam oficialmente, mas seguem sendo ditaduras emocionais mesmo à distância. Você termina, mas continua se sentindo culpado por mudar. Você se afasta, mas continua pedindo permissão em silêncio para viver algo novo. Você tenta seguir, mas se sente como se estivesse traindo um pacto invisível. Um pacto feito com alguém, ou com a versão de si que você foi durante anos. E isso talvez seja o que mais aprisiona.
a tentativa de ser leal a um eu que já não existe. Maquiavel observaria isso como uma extensão perfeita do poder sutil, porque o poder mais eficiente é aquele que continua operando mesmo quando a fonte já não está presente. E esse tipo de poder, simbólico, emocional, psíquico, é o que faz com que tanta gente permaneça emocionalmente atada a vínculos que já não oferecem afeto, crescimento ou sentido. Porque o vínculo foi interiorizado. Porque o controle foi absorvido como hábito. E agora, o que há não é mais uma relação. É uma lógica de funcionamento. Um modo de pensar, sentir e agir que já foi instalado e agora roda no piloto automático. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Sente que quer mudar, mas se sabota sem saber por quê. Sente que está pronto para outras versões de si, mas algo em você sempre recua. Sente que tem permissão para viver com liberdade, mas só até certo ponto. E esse limite, ainda que você diga que é seu, quase sempre foi herdado da forma como você foi condicionado a existir dentro da relação. E o mais traiçoeiro é que isso se mistura com o que você chama de respeito. Mas respeito que exige silenciamento não é respeito. É obediência emocional travestida de ética. Então vem o ponto-chave. Liberdade real exige ruptura simbólica. Não necessariamente com o outro, mas com a lógica que o outro instalou em você. Com a forma como você aprendeu a se editar, a se moldar, a se diminuir, a se filtrar. Isso sim é separação de verdade, a que te permite habitar o presente sem continuar obedecendo códigos emocionais do passado. Isso vale para quem ainda está na relação e para quem já saiu, mas nunca se libertou de fato. Porque a verdadeira liberdade não começa no afastamento, começa no rompimento com aquilo que você internalizou como limite. E aqui surge o dilema mais complexo de todos. Como estar numa relação e, ao mesmo tempo, preservar sua autonomia plena? Como amar sem se perder? Como cuidar sem controlar? Como ceder sem se apagar? E, acima de tudo, como permanecer por escolha e não por medo? Porque, no fim das contas, é isso que define se uma relação é madura. Ela é escolhida todos os dias por pessoas livres. Não mantida por dever, não sustentada por culpa, não preservada por medo. Escolhida. E escolher implica poder sair, sem se romper por dentro. Escolher implica poder mudar, e ainda assim permanecer inteiro. E é justamente nesse ponto que chegamos à virada final deste roteiro. Porque agora, depois de tudo que foi revelado, os pactos invisíveis, os controles disfarçados, as prisões emocionais, as concessões silenciosas. Talvez reste uma única pergunta. Existe uma forma de estar numa relação sem ser dominado por ela? E a resposta é sim. Mas só quando você para de buscar ser escolhido e começa a escolher. Só quando você sai da lógica de obediência emocional e entra no território da soberania afetiva. E é exatamente esse último passo que vamos explorar agora. Durante toda a vida, nos ensinaram a desejar ser escolhidos. Escolhidos para amar, para viver junto, para dar certo. Fomos condicionados a entender o afeto como um prêmio e a relação como uma validação de valor pessoal. Por isso tanta gente entra em relacionamentos com sede de aceitação e, ao conseguir, passa o resto da vida tentando não perder o lugar conquistado. Mas o que Maquiavel nos ensinaria, se falasse sobre amor, é que quem vive tentando manter o afeto que recebeu como recompensa já deixou de amar livremente e começou a obedecer. Obedecer gestos, repetir padrões, evitar o erro, provar constantemente que merece estar ali. Esse é o comportamento do escolhido, do eleito, daquele que vive sob o risco de ser substituído. E é assim que, sem perceber, você passa de sujeito a prisioneiro.
de protagonista a gerente emocional de uma relação. Porque quando ser escolhido é o centro, você vive com medo de deixar de ser. Você se adapta, se retrai, se recalibra, não por amor, mas por insegurança. E nesse processo escolher deixa de ser uma possibilidade. Você não escolhe mais. Você se adapta à escolha que fizeram por você. É aqui que a virada precisa acontecer. Porque não há liberdade onde não há escolha constante. A escolha que não pode ser revista vira submissão. E o amor que exige obediência vira dominação. Por isso, o que define uma relação saudável não é a promessa de eternidade, mas a capacidade de ser renovada todos os dias sem chantagem emocional. E só há renovação quando há dois sujeitos livres, inteiros, conscientes de que estão ali porque querem e não porque devem. Maquiavel sabia que o poder se desequilibra sempre que alguém precisa mais da aliança do que o outro. E esse é o risco nos relacionamentos amorosos. Quando um ama demais, quando um se doa mais, quando um se molda mais, o outro, muitas vezes sem perceber, assume o lugar de comando. E a lógica da escolha vira unilateral. Um lado vigia, o outro se vigia. Um lado fala, o outro calcula. Um lado vive, o outro administra a relação. E isso não é amor. Isso é hierarquia afetiva travestida de romantismo. Sair dessa lógica exige romper com a ideia de que ser amado é o ápice da vida. O ápice não é ser amado, é amar com liberdade. É poder estar com alguém sem precisar descer degraus da própria identidade. É poder dizer sim, sem que isso implique em trancar todas as portas. É poder crescer sem precisar pedir desculpas por isso. Porque um relacionamento só é real quando suporta a liberdade de ambos. Qualquer coisa abaixo disso é pacto de conveniência emocional. E se você sente que passou tempo demais tentando não ser deixado, tempo demais tentando manter um nós que engoliu o seu eu, talvez esteja na hora de inverter o jogo. De parar de se perguntar se o outro ainda te ama e começar a se perguntar: eu ainda escolho estar aqui, inteiro? Eu ainda escolho esse espaço de forma autêntica? Ou sigo por lealdade ao passado, medo do futuro e culpa do presente? Essas perguntas doem, mas são elas que libertam. Porque só quem se pergunta de verdade pode enfim escolher. E ao escolher de novo, com consciência, você anula a obediência emocional. Você rompe com a lógica de agradar para permanecer. Você deixa de ser reflexo do desejo do outro e volta a ser expressão da sua própria potência. E isso muda tudo. Porque ao fazer isso, você também convida o outro a fazer o mesmo. A sair do papel de controle. A deixar de ser carcereiro simbólico. A se tornar também sujeito. E se os dois toparem esse novo jogo, nasce então um tipo raro de relação. A relação entre dois livres. Uma relação assim não exige promessa eterna, exige presença real. Não exige performance, exige verdade. Não exige papel fixo, exige atualização mútua. E Maquiavel, com toda sua frieza estratégica, provavelmente reconheceria: nada é mais perigoso e mais poderoso do que uma aliança entre duas mentes que não se dominam, mas se escolhem. Porque nesse tipo de relação não há súditos, não há reis, não há obrigação de continuar, só há desejo de continuar. E isso sim é revolução afetiva. Se você chegou até aqui, já percebeu que o amor, o casamento, o vínculo, tudo isso pode ser nobre ou opressor, dependendo de como você ocupa esse espaço. E agora que você começou a romper com a lógica da obediência emocional, está pronto para um novo tipo de existência. Uma onde os laços não te prendem, te expandem. Uma onde você não precisa mais ser escolhido. Porque já entendeu que a sua força está em escolher. E escolher todos os dias por desejo, nunca por medo. E é exatamente nesse ponto que começa um novo caminho.
Assista o vídeo que está aparecendo na sua tela. Será um vídeo excepcional.